nós temos um sofá cheio de mulheres inteligentes que sabem tudo, lindas e que vão esclarecer sobre um assunto que vocês, mulheres, em casa, eu quero saber, você sai fazendo dieta? Ah, eu quero fazer, eu preciso emagrecer. Aí vai lá na internet e lê a dieta da lua, a dieta do sol, a dieta vou ficar 15 horas sem comer. Pois é, então, você é obcecada por dieta, sai cortando tudo aquilo que lê que faz mal, tipo um novo vilão do momento, e sem instrução, então o papo é para você também. A gente vai falar agora de obsessão por alimentação saudável. Ou seja, tudo que é saudável, você coloca aquilo que você leu em algum lugar que não é legal, você sai cortando. Isso chama-se ortorexia. Mas quem vai explicar para a gente mais sobre esse assunto, eu tenho aqui comigo a nutricionista Adriana Soares Lobo, a psicóloga Camila Custódio e a digital influencer Jana Mota. Sejam bem-vindas ao SBT e você. Obrigada. Bom, o nome é estranho, mas eu vou perguntar para a Adriana. De fato, o que significa a ortorexia? Bom, a ortorexia nervosa é um termo relativamente novo, né? Ele foi descrito a primeira vez em 97 e ela é considerada um distúrbio do comportamento alimentar. Ela nem é reconhecida ainda como um transtorno alimentar, né? Mas sim uma variante de transtornos alimentares como a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Nesse tipo de distúrbio, de transtorno, o indivíduo ele vai ter uma preocupação exagerada em comer saudável, em ter uma alimentação que tenha, né, alimentos que eles chamam, né, de puros, né, que não tenham contaminantes, que não tenham agrotóxicos, que não tenham aditivos, corantes, e então ele fica engajado naquele propósito de ter uma alimentação saudável, né, custe o que custar. A longo prazo, o quanto isso pode ser prejudicial? Bom, assim, a princípio, né, a gente ouve falar, o indivíduo quer ter uma alimentação saudável, se preocupa em comer só alimentos saudáveis. Parece ser muito, né, positivo isso, mas na verdade, assim, a gente tem que pensar do ponto de vista, o que é uma alimentação saudável realmente, e se esse indivíduo ele tem condições, né, de discernir exatamente o que é um alimento saudável ou não, né, e até exatamente se existe alimento que é bom ou ruim. Então, tem que avaliar no contexto de uma alimentação saudável. E ele tendo esse conhecimento que talvez não seja apropriado em relação à alimentação, ele pode tirar da alimentação dele alimentos que são importantes. Tirar grupos alimentares, né, que vão, então, fazer com que ele não consuma determinados nutrientes que são específicos, né, daqueles alimentos. Então, por exemplo, o indivíduo, a gente ouve muito na internet, que a lactose faz mal, né, os alimentos que têm lactose, que são os laticínios, são fontes de lactose e isso poderia ser prejudicial à saúde. Então, o indivíduo deixa de consumir esses alimentos, deixando de consumir esses alimentos e não substituindo por outros alimentos adequadamente, ele vai ter uma deficiência, né, de nutrientes importantes presentes nesses grupos alimentares, como cálcio, né, proteínas e outros nutrientes. Camila, estamos falando de tirar e tirar. E aí eu te pergunto, por exemplo, essa coisa de não posso comer isso, não posso comer aquilo. Isso também afeta o lado psicológico e até a vida social. Isso vai ter um reflexo também, né? Com certeza tem. Isso parte muito do que a gente estava conversando anteriormente, de nós mulheres, né, e alguns homens também, do padrão de comparação. Então eu vejo uma mulher bonita na rede social, né, com um corpo perfeito, eu vou lá buscar qual é o padrão de vida, o estilo de vida daquela mulher, e aí eu vejo que ela, né, está se restringindo de várias coisas, né, de vários alimentos que muitas vezes nem é de acordo com o biotipo dela, então por isso a importância de ser acompanhada por um profissional quando você vai fazer qualquer tipo de dieta, né? Mas isso parte muito de um padrão de comparação, eu brinco muito que é atingir o PIB, que não é o produto interno bruto, mas é o padrão inatingível de beleza. Né? Então, aí a gente se propõe para atingir esse padrão inatingível de beleza, né? Uma série de restrições devido a uma autoestima fragilizada, que vai sim levar ao isolamento, que vai, muitas vezes, a privações. Eu não vou sair de casa porque na ortorexia a pessoa muitas vezes quer fazer a própria comida, quer levar a própria comida para o ambiente. Então, como que eu vou para um jantar com os amigos, né, e comer o que tem lá, se não é um alimento considerado limpo, né? Então, aqueles quitutes todos. Exatamente. Tem na maioria dos eventos, então, aquela mesa bonita. Não posso comer. Privações, né? São privações. E a que custo? A que preço? Né? Se isso me leva ao isolamento, em busca de um corpo perfeito, né? E uma alimentação dita saudável, mas saudável até que ponto? Né? Jana Mota, digital influencer. Jana, você posta
nas tuas redes, teus hábitos, teus exercícios, teus hábitos alimentares, a tua vida e tudo mais. Você tem muitos seguidores. Tá, aí que a gente olha a Jana nas redes sociais, linda, maravilhosa. Ela é, de fato, linda e maravilhosa, que eu tô aqui, na verdade. Mas assim, você é uma pessoa normal e a gente tá falando, você também jaca, você também tem o dia do lixo. É uma pessoa normal. Até interessante você falar isso, porque tem gente que tira como regra absoluta que a pessoa vive do sol. Né? Não, eu tenho um compromisso de passar a verdade para os meus seguidores. Então, assim, o que eu como durante a semana, eu procuro ter uma alimentação saudável. Claro que eu frequento uma nutricionista, um médico que me passam todas essas orientações. Eu não vou buscar na internet. E eu não dou dicas para as pessoas. Ó, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo. Cada um tem que procurar um profissional e fazer uma dieta voltada para o seu biotipo, para aquilo que ele busca. Eu jaco, posto sim, né? Mesmo no final de semana, só que não é assim, sexta, sábado e domingo. Ela tá me dedurando aqui, ela tá me dedurando. Calma lá, que também não é assim. Mas eu tento mostrar para as pessoas que o corpo perfeito que elas acham não é tão perfeito assim, mas eu faço massagem, eu faço academia, eu cuido da alimentação, então é um conjunto. Não é assim, eu quero ficar igual aquela menina e eu tô sentada no sofá comendo. Não, eu passo a verdade e como que eu faço para ter um corpo bonito, para ter uma vida mais saudável, sem ficar cansada, sem ficar indisposta e sem ficar me sentindo infeliz. Olha, tem um dado interessante aqui, eu lendo muitas matérias sobre o assunto, mas olha só, uma universidade australiana revelou que 150 estudantes disseram se comparar com outras mulheres nas redes e que isso as deixava infelizes e motivadas a fazer dietas loucas. Adriana, é preciso essa consciência de que a internet não é um consultório, certo? Exatamente, né? Hoje em dia existe muita veiculação de conteúdos relacionados à alimentação, só que nem sempre essa alimentação que ele se propõe ali é a mais adequada para aquela pessoa. E assim como existe, né, muita coisa também sem fundamento científico, né, e as pessoas leem aquilo e tomam aquilo como verdade. Isso pode fazer mal. Pode funcionar para uma ou para outra pessoa, né, para a moça do Instagram, mas na verdade para aquela pessoa ali pode ser que não faça bem. Então é preciso avaliar se realmente aquilo ali cabe, né, para todo mundo. Camila, esse lance da infelicidade, a gente estava falando da comparação, esse lance de se comparar com mulheres na rede social, isso vai levando a pessoa para um caminho... Sim, por um caminho sem volta de frustração e infelicidade, né? Total de infelicidade, não só pela questão do isolamento que a gente estava falando da ortorexia, mas a questão da fragilidade emocional, né? É uma falta de empoderamento emocional para lidar com as suas escolhas, porque a pessoa faz isso motivada a um padrão de comparação de um biotipo que não é o dela, de uma vida que não é a dela, de uma realidade muitas vezes econômica, né, financeira que não é a dela, né? E aí ela se propõe a esses sacrifícios para ficar bonita, né? Para ficar bonita para quem? Então, quando a gente se coloca em um lugar onde eu me comparo com outra pessoa, eu estou fadada à frustração. Por quê? Porque essa pessoa é diferente de mim. Então, eu tenho que buscar, né, e eu trabalho muito isso no consultório, eu tenho que buscar mulheres que eu possa me inspirar, né, no seu estilo de vida quando é saudável. Vou seguir a Jana, que legal que ela toma o detox, o suco detox, que legal que ela se cuida, tem autoestima, faz a drenagem, vai para academia, que legal ter uma nutricionista, entendeu? Alguém para me inspirar, mulheres para me inspirar. Agora, não para eu competir, para eu querer ser igual a elas, porque daí sim eu estou me colocando num lugar que não tem como, sabe? E cada um tem a sua realidade, cada um tem seu biotipo. E aí, isso é o que um profissional vai avaliar num consultório. Exatamente. Isso é bem importante deixar claro aqui, Com né? certeza, mas eu digo, a gente tem que aprender a se comparar com nós mesmos. Eu sempre digo lá no consultório, eu, Camila, hoje, né, que já sou mãe, que já tenho 40 anos, eu estou melhor, né, do que a Camila de 30. Então, se eu estou melhor hoje, então, ok, eu estou fazendo escolhas que são saudáveis para mim, que estão me levando para frente, que estão fortalecendo a minha autoestima. Agora, não, eu estou infeliz, eu estou magra, porque é muito comum no consultório ver mulheres magras, com corpo esbelto, dito, né, o padrão de perfeição e de beleza, e extremamente infelizes e com a sua autoestima extremamente fragilizada. Né? Justamente porque eu estou buscando isso para quem? Eu quero ficar bonita para quem?
Jana, você recebe pedido de conselho inbox? Recebo muito. Mas assim, o mais legal que eu acho é quando eu recebo delas assim, ó, você me inspira. Hoje eu acordei e já vi que você tomou o seu café, foi pra academia, eu também fui. Não estava a fim de ir, estava me sentindo mal em casa, mas eu fui. Já vi que tu fez um monte de coisas. Então, assim, tem um público que eles me seguem e eu vejo nitidamente que eles se inspiram em mim. E Aí eu é tento legal, passar, é positivo. Eu tento passar as formas que eu faço para me sentir bem, que a parte da alimentação está inclusa. Né? Agora, tem um outro grupo que eles querem a dica da vida. Não, Jana, mas qual que é aquela dica que vai mudar a minha vida? Essa não tem, meu amor. Essa, se eu soubesse, eu tinha feito em mim o milagre, né? Isso, elas querem um milagre. Daí, para essas que querem um milagre, realmente não vai dar certo. Né? Mas eu recebo muito direct e eu sempre digo, gente, vai procurar um profissional. Porque independente da parte da alimentação ou do exercício físico, tem que ter alguém que saiba o que está fazendo. Eu não posso ir dar um aulão na rua. Não posso, eu não tenho formação para isso. Sim. Eu sou jornalista, é outra parte. Né? Então, assim, isso que eu deixo muito claro para que elas também sigam pessoas. Ah, eu quero uma receita. Ok, vai lá, procura uma nutricionista que postou uma receita e faça, então, essa receita. Porque ali eu sei que vai ter a quantidade de nutrientes, como a doutora falou, específicos para o que ela precisa. Né? Então, é isso que eu tento deixar muito claro. Inspirar é uma coisa muito séria. E o meu compromisso é inspirar para o bem. Eu não quero que elas fiquem com depressão, eu não quero que elas fiquem tristes. Eu mostro o que eu faço e é dessa forma que eu atinjo o meu objetivo. Elas podem fazer para atingir o delas. Adriana, como tratar isso no prato? Agora, várias mulheres pelo estado estão nos assistindo. E aí, mulherada, atenção. Como tratar isso no prato? Como fazer o certo? Quando a gente fala de ortorexia nervosa, a gente tem que encarar isso como um transtorno alimentar complexo, né, de origem multifatorial e que o nutricionista sozinho ele não vai resolver. Então, precisa da ajuda do psicólogo, de um terapeuta, né, que ajude, né, o indivíduo a entender que aquilo ali não é o caminho certo, né, que vai ter consequências não só físicas, mas também psicológicas e sociais. Tá? Então, assim, eu acho que o ideal mesmo, assim, a pessoa tem uma preocupação exacerbada com a alimentação, é procurar um profissional que possa lhe orientar. Porque na internet tem muita informação, como eu comentei anteriormente, né? Mas saber exatamente qual é a informação correta é difícil até para o profissional da área da saúde. Hoje em dia a gente liga, né? Liga a TV, está passando conteúdo de alimentação, na internet, né, blogueiras, enfim, artistas, Musa Fitness, estão divulgando conteúdo ali de alimentação. Né? Até mesmo assim, um pouco mais profundo do que isso. Às vezes uma pesquisa ela mostra que determinado alimento faz bem, daqui a pouco mostra que não faz mal. E interpretar isso é extremamente difícil. Então, eu acho que o ideal é a pessoa procurar um aconselhamento com um profissional que entenda do assunto. Bom, eu lembro bem... Não, pode E assim, ó, tem que entender também, que eu prego bastante isso, assim, ó, não existe alimento vilão e alimento bonzinho. Né? O alimento ele não pode ser avaliado isoladamente, ele tem que estar no contexto de alimentação saudável. Final de semana, se eu vou numa festa, eu vou comer um doce, eu vou comer um brigadeiro, e isso eu não posso sentir culpa por isso, porque isso está inserido no contexto de uma alimentação saudável ao longo do meu dia. Tem a questão social, né? Então pessoas com ortorexia nervosa chegam ao ponto de não ir a eventos porque não querem comer o que tem lá, tem medo que a comida que esteja lá não seja saudável. Né? Ou então acabam influenciando as pessoas da família, querendo dizer que ela que está certa, ela que está errada. Isso aí causa até um desconforto familiar, né? Além dessa questão, né, de dificultar as relações sociais. E, por último, a questão cultural. Então, a alimentação ela não é só a questão biológica, né, e a questão social. Tem a questão da nossa cultura que está sendo perdida também por causa disso.